Seja bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido foi encefalite. Doença cerebral gerada por infecções de vírus ou bactérias, faz com que sua incidência seja relativamente comum em comparação com outras doenças tão severas quanto ela. Se não tratada adequadamente, ela é capaz de gerar lesões cerebrais e levar até a morte. Por isso, é fundamental ficar atento aos seus sintomas, fatores de risco e meios de tratamento. Para elucidar melhor o tema e orientar os pacientes, preparei este podcast com informações completas para responder às dúvidas sobre o assunto. Respondendo sobre o que é encefalite. A encefalite pode ser caracterizada como um tipo de infecção aguda do cérebro, provocada na maioria das vezes como complicação de patologias infecciosas. Ela pode ser obtida por meio de quadros virais, bacterianos, parasitários e protozoários, sífilis, raiva, toxoplasmose, malária. Esses invasores provocam inflamações no cérebro, fazendo com que o tecido cerebral fique inchado e eventualmente destrua células nervosas. Dessa forma, provoca sangramentos e danos cerebrais. As inflamações podem ser gerais e afetar todo o sistema nervoso ou ser focais, comprometendo apenas uma região específica. O termo encefalite se refere aos primeiros casos. As inflamações do cérebro podem atingir as meninges, provocando meningoencefalite, ou mesmo se estender até a medula espinhal, gerando quadros de encefalomielite. As encefalites normalmente são raras, e podem se agravar quando o cérebro fica inchado ao ponto de comprimir-se no crânio, que pode até ser fatal. Entenda quais são os tipos existentes de encefalite. A encefalite primária ocorre quando o vírus, bactéria ou outro agente invasor atinge diretamente o cérebro. Já a encefalite secundária normalmente acomete o paciente, 2 a 3 semanas depois da infecção inicial. Respondendo sobre as principais causas da doença. Além dos quadros gerados por vírus, bactérias, parasitas e fungos, ela também pode ser gerada por condições inflamatórias não infecciosas. Diversos tipos de vírus podem desencadear a encefalite, e a exposição a esses agentes pode ocorrer de diversas formas. As principais delas incluem a inspiração de gotículas respiratórias de um indivíduo infectado, através de picadas de mosquitos, carrapatos ou outros insetos transmissores, consumo de alimentos ou bebidas contaminadas, contato direto com a pele. O vírus da herpes simples é o principal causador de casos graves de encefalite em todas as faixas etárias, o que inclui os recém-nascidos. Diversos agentes virais podem provocar a doença, e muitos deles podem ser prevenidos através da vacinação. São eles: poliomielite, cachumba, rubéola, sarampo, varicela, adenovírus, citomegalovírus, coxsacquiavírus, ecovírus. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Além das infecções por vírus, a encefalite ainda pode ser provocada por outras causas, como doenças autoimunes, reações alérgicas a vacinas, bactérias como sífilis, tuberculose ou Lyme, efeitos colaterais de tratamentos do câncer, parasitas como cisticercose, nematóides e toxoplasmose, especialmente em pacientes com outras patologias que enfraquecem o sistema imune. Conheça quais os fatores de risco da encefalite. Os principais deles são determinadas épocas do ano. Vale lembrar que a maioria das infecções virais são favorecidas nas estações mais frias do ano, especialmente em regiões com temperaturas mais baixas. Localização geográfica. Localizações mais frias são mais sujeitas à incidência de infecções virais, tendo casos de encefalite mais recorrentes. Locais sem saneamento básico estão mais expostos a bactérias, parasitas e protozoários. Muitos vírus são transmitidos por mosquitos ou carrapatos, que são mais frequentes em determinadas regiões. Faixas etárias específica. Ela é mais frequente e até mais grave em crianças e em adultos mais velhos.
Isso é válido principalmente para as encefalites virais. Há uma exceção: quando a doença é gerada pelo vírus herpes simples, é comum que ela atinja pessoas entre os 20 e os 40 anos de idade. Resistência imunológica baixa. É mais comum que ela acometa portadores de HIV, usuários de medicamentos imunossupressores, pacientes acometidos por patologias autoimunes. Aprenda quais são os sintomas mais comuns de encefalite. Inicialmente, eles se manifestam apenas como consequência da ação do agente infeccioso, como gastroenterite e resfriado. Outros sinais nessa fase inicial podem incluir manifestações de febre, dores de cabeça e vômitos. Com o passar do tempo, esses sintomas vão evoluindo, enquanto a encefalite gera lesões cerebrais capazes de provocar quadros mais graves, que incluem confusão mental, agitação, fraqueza ou até paralisia muscular, desmaios, convulsões, rigidez das costas e do pescoço, perda de memória, sensibilidade exacerbada à luz. Também é comum que os sintomas da encefalite viral não sejam próprios da infecção do vírus que a causa. Nessas situações, é comum que o quadro seja confundido com outras patologias, como resfriados ou mesmo meningite. Por conta disso, sempre que algum sinal da doença for detectado, é imprescindível procurar um médico para obter o devido diagnóstico. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Ouça como o médico consegue diagnosticar esse problema. Para começar o processo de diagnóstico da encefalite, o médico deve avaliar o histórico clínico do paciente e realizar um exame físico. A partir disso, um exame neurológico pode ser solicitado, e normalmente indicará condições como sonolência e confusão mental. Também é importante observar se o pescoço está rígido, pois isso pode apontar irritação das meninges. As avaliações são complementadas por um exame do fluido cerebroespinal, conhecido como líquor. Ele é obtido através de uma punção lombar. Ele só deve ser realizado depois que a possibilidade de pressão licórica elevada seja descartada. A punção serve para apontar a quantidade de proteínas e de células brancas no fluido, que normalmente são elevadas na encefalite. Em grande parte dos casos, porém, os resultados podem apresentar um quadro normal. Por isso, também é recomendada que seja feita uma ressonância magnética, que permite uma avaliação mais precisa. Inclusive, outros exames podem ser feitos para complementar o diagnóstico, como tomografia computadorizada, eletroencefalograma com mapeamento cerebral, coleta de urina, sangue e do fluido cerebroespinal, exames sorológicos. Respondendo de que maneira o quadro de encefalite evolui. Em todas as situações, a encefalite é considerada uma patologia grave. Contudo, na maior parte dos casos, ela é passível de cura, com ou sem sequelas, a depender de cada paciente e cada quadro clínico. No caso das pessoas com sistema imunológico deprimido ou com idade avançada, as chances de a encefalite ser fatal são maiores. Vale destacar também que, quando gerada por herpes, ela é mais perigosa, pois pode causar uma morte rápida caso não seja diagnosticada precocemente e tratada a tempo. Saiba qual é o tratamento mais indicado para os pacientes. Durante o tratamento da encefalite, o principal objetivo é auxiliar o organismo no combate da infecção, consequentemente, no alívio dos sintomas. Além dos medicamentos e recomendações gerais do médico, também é importante alimentar-se de maneira equilibrada, repousar e ingerir líquidos para que a patologia se cure. Na intervenção medicamentosa, a finalidade é combater os sintomas. Por isso, as opções mais utilizadas são corticoides para combater a inflamação do cérebro e diminuir a manifestação dos sintomas. O mais comum é a dexametasona. Dipirona ou paracetamol servem para aliviar as dores de cabeça e reduzir a incidência de febre. Anticonvulsivantes para evitar possíveis convulsões. Eles incluem remédios como a fenitoína e a carbamazepina. Quando a infecção é gerada pelo citomegalovírus ou herpes, alguns antivirais específicos podem ser receitados, como foscarnel ou aciclovir. Sua composição ajuda a expulsar os vírus mais rapidamente,
evitando assim o surgimento de lesões cerebrais mais graves. O protocolo para os casos mais graves é diferente, já que eles podem gerar perda de consciência e até comprometer a capacidade de respiração. Nessas situações, o paciente deve ficar internado em um hospital, dentro da UTI, para receber suporte respiratório, medicamentos na veia, entre outras intervenções necessárias. Entenda como é possível prevenir a encefalite. Por ser causada por vírus, bactérias, entre outras infecções, a encefalite muitas vezes pode ser contagiosa. É importante que pessoas de todas as faixas etárias evitem contato direto com pacientes acometidos pela doença, sejam adultos, crianças ou idosos. Ainda em relação aos agentes virais, atualmente muitas vacinas estão disponíveis para combatê-los. É importante manter a carteira de vacinação em dia. As mais importantes nesse sentido são as vacinas para sarampo e herpes zoster. Já no caso dos mosquitos que tenham picadas capazes de transmitir algum vírus, é fundamental ficar atento aos meios de controle e prevenção difundidos na sua comunidade para que sua reprodução seja controlada. Repelentes podem ser úteis nesses casos, contudo, ainda mais importante é evitar fontes de água parada, como calhas, latas, poças e pneus. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Hoje você tirou dúvidas sobre temas ligados à saúde e ainda descobriu como marcar sua teleconsulta online. Aguarde o próximo podcast e aumente ainda mais seus conhecimentos em saúde. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Mosh no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.